Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Sheila Oliveira, eu sou enfermeira, sou professora universitária e criei esse canal com o objetivo de auxiliar no processo de aprendizagem dos graduandos de enfermagem até os meus colegas enfermeiros que estão no dia a dia na prática assistencial. Dando continuidade ao vídeo que já foi postado anteriormente sobre interpretação de ECG, hoje eu vou falar sobre arritmias. Então, o que é que define arritmias? O que é uma arritmia? Arritmia é quando a gente identifica as alterações no sistema de condução ou até mesmo de formação desse impulso. E clinicamente a gente pode identificar no nosso paciente através de alterações de frequência cardíaca. Então, o paciente pode apresentar frequência cardíaca muito baixa, que a gente classifica como bradicardia, ou uma frequência cardíaca muito elevada. A gente pode identificar ritmos completamente irregulares, onde o intervalo de tempo entre um ciclo cardíaco e outro é bem diferente esse intervalo e o contorno dessas ondas, como elas podem se apresentar, se existe de fato a onda P, qual é a relação da onda P para o complexo QRS, se essa onda P tem uma deflexão positiva, se tem uma deflexão negativa, ou se não existe essa onda P. Então, todas essas alterações elas serão identificadas no ECG. Com relação ao distúrbio de formação, a gente vai falar sobre o local de origem dessas arritmias. Quando o paciente ele tem um ritmo sinusal, esse estímulo ele foi gerado no nódulo sinoatrial. Então, ele gera aqui no nódulo sinoatrial, desce pelos feixes internodais, nódulo atrioventricular, feixes de His e fibras de Purkinje. Esse é o sistema de condução normal. Mas ele também pode ser gerado nos átrios, através dos focos ectópicos. As células, devido ao seu automatismo cardíaco, ela pode gerar seu próprio impulso. Ou até mesmo ser gerado no próprio nódulo atrioventricular, é o que a gente chama de ritmo juncional, ou mesmo ela pode ser gerada em qualquer área do ventrículo, e quando ela é gerada em qualquer área do ventrículo, a gente tem algumas extrasístoles ventriculares, ou são os estímulos também que são gerados, que são impulsionados através dessas células ventriculares. Então, essa a gente classifica como origem das arritmias, onde elas são geradas. Nós temos também arritmias onde um problema não está na origem, então ela foi gerada lá no nódulo sinoatrial, normal, porém existe uma interrupção da sua condução do impulso. Então, ao invés dele descer os feixes internodais, chegar no nódulo atrioventricular, descer pelos feixes de His, fibras de Purkinje, em alguns desses momentos há um bloqueio. Ou pode ser o bloqueio atrioventricular, que a gente chama de BAV, de primeiro, segundo ou terceiro grau, ou ele pode existir dentro do próprio ventrículo. Então, por exemplo, gerou o impulso no nódulo sinatrial, desceu pelos feixes internodais, chegou no nódulo atrioventricular, na hora de descer para os feixes de His, ele só desce pelo lado esquerdo. Então, a gente vai observar no eletro que houve um bloqueio de ramo direito. É o que a gente fala de bloqueio intraventricular, desculpe. Ou é um bloqueio de ramo direito ou um bloqueio de ramo esquerdo. Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar na arritmia é se ela é uma arritmia onde há um distúrbio na sua formação do impulso, ou de fato esse impulso ele foi gerado no nódulo atrioventricular, porém houve um distúrbio na condução desse impulso. Hoje eu vou falar um pouquinho da fibrilação atrial. É uma arritmia extremamente frequente, sobretudo, né, nas emergências, na terapia intensiva, e ela é classificada como uma arritmia de formação de impulso. Então, ela ocorre quando vários impulsos, né, vários focos ectópicos, que são as células cardíacas, como eu já havia dito, que têm a capacidade de gerar seu próprio estímulo, eles começam a gerar esse próprio estímulo aqui de forma exacerbada nos átrios. E aí a gente identifica o quê? Vários impulsos elétricos de forma irregular e desorganizada. Segundo a literatura, essa frequência atrial ela pode chegar de 350 a 500 batimentos por minuto. Imagine vários focos ectópicos, cada um gerando um impulso completamente diferente. Então, por isso que a gente fala que há uma fibrilação. E na fibrilação, os átrios eles perdem a sua capacidade de contração, então eles ficam assim, ó, tremendo, parecendo uma geleinha. Então, por isso que a gente fala que não gera essa sístole atrial. E existem várias complicações decorrentes pela sua capacidade de contração que foi perdida, sobretudo
né? Existe a formação, a possibilidade de formação de trombos, e aí após a normalização dessa formação desse impulso, pode gerar algum quadro de embolia. Então, uma das causas, inclusive, do acidente vascular encefálico isquêmico é a fibrilação atrial, é quando o êmbolo se desloca, um trombo se desloca e obstrui uma artéria cerebral, por exemplo. Então, a prevalência da FA é de 0,4 a 1%, ela sempre aumenta, né, com a idade, e ela normalmente está associada a doenças cardíacas, mas também pode estar associada a uma ingestão de álcool excessiva, ao uso de algumas medicações. Então, todas essas situações podem contribuir para o aparecimento da fibrilação atrial. Aí trazendo aqui a formação normal, então você vê a formação aqui ó, no nódulo sinoatrial, então desce pelos feixes internodais, gerando contração do átrio, onde a gente percebe a presença da onda P, como eu já havia explicado no vídeo anterior. Depois chega no nódulo atrioventricular, desce pelos feixes de His, fibras de Purkinje, gerando a contração ventricular que a gente observa através do complexo QRS. Na fibrilação atrial, como há vários focos gerando esses impulsos aqui dentro do átrio, a gente não vai identificar onda P, a gente vai identificar, ó, essas ondas que a gente chama de ondas fibrilatórias. Então, lembrando que aqui pode gerar pode ter uma frequência atrial de 350 a 500 impulsos por minuto, batimentos por minuto. Lembrando que não há essa contração, então por isso que a gente fala que o átrio ele fibrila, então não tem a contração. Então por isso que a gente observa muito no ECG essas ondas fibrilatórias. Aqui trazendo um recorte de um ECG, então a primeira coisa que a gente observa é que o ritmo ele é completamente ó, irregular. Então, isso é uma característica da fibrilação atrial, é o ritmo irregular. A onda P, ela é ausente porque ela é substituída por essas ondas, ó, fibrilatórias. O complexo QRS é normal. A onda T é não discernível, porque a gente não consegue, diante dessa quantidade de ondas fibrilatórias, identificar onde é que está essa onda T. E essa frequência ventricular ela pode ser normal, pode ser superior a 100 batimentos por minuto. Então, quando a gente observa lá a condução, então o nódulo atrioventricular ele pode reter, deixa eu voltar aqui para mostrar, ele pode reter essa quantidade de impulsos e a gente perceber que o paciente ele tem uma frequência ventricular normal, ou o paciente com uma fibrilação atrial ele pode ter uma resposta ventricular elevada, ou seja, exceder 100 batimentos, né, 100 impulsos são passados pelo nódulo atrioventricular e a gente perceber que existe de fato uma contração, uma frequência ventricular elevada. Então, é muito fácil quando a gente identifica, ou melhor, quando a gente conhece a fisiologia cardíaca, a gente conhece a eletrofisiologia, fica muito simples e fácil da gente identificar as arritmias. Então, começando pelo ritmo, identificando dentro do ciclo se há uma onda P, se há um complexo QRS, se há uma onda T, identificar se esse ritmo é regular ou não. Eu consigo, né, como eu já havia dito lá no vídeo anterior, estimar essa frequência cardíaca, mas a premissa básica é conhecer a fisiologia e a eletrofisiologia cardíaca. Mais uma vez, obrigada. Quem não me segue, esse é o meu Instagram, Sheila Oliveira. Quem gostou, então dá um curte aí para mandar uma informação para o YouTube que o conteúdo é legal e compartilha também para outras pessoas. Obrigada.